Olá, pessoal! Você que está chegando aqui agora no podcast do AP, eu tenho um convidado aqui muito especial. Alguém que de fato carrega algo para essa geração. E eu quero te apresentar ele aqui agora. Ele é o Thiago Rocha, o fundador da Cia Church e o cara que carrega, gente, uma expressão de adoração absurda para essa nação e um dos grandes compositores dessa nossa geração. Tá comigo? Pastor Thiago Rocha. Mano, seja bem-vindo, cara! Que alegria, meu amigo, mano. Que alegria ter o senhor aqui de todo o coração. Na cara. honra minha, né? Estou lisonjeado com o convite, né, dizer que é um prazer, né, estar aqui nesse começo desse novo projeto. Uau. E estou animadíssimo, né, para a gente esse bate-papo e vamos embora. Vamos pra cima, gente. Que alegria, pastorzão, de verdade, cara. Amém. Você sabe que a unção que a gente respeita é a unção que nos alcança, cara. Amém. Eu tenho uma admiração por sua vida, pela maneira leve, verdadeira. Se tem um cara autêntico nessa nação, chama-se Pastor Thiago. Ele é um cara autêntico, cheio de Deus, não é? De uma leveza e uma simplicidade incrível. Mas escute uma coisa, meu pastorzão. Quem é o pastor Thiago Rocha? O que ele carrega? Quais são os princípios desse homem? A nação quer saber quem é Thiago Rocha. Fala para nós. Então vamos lá. É difícil falar de você mesmo, né? Mas é difícil, mas assim, o Thiago Rocha é um improvável, né, que veio de um contexto bem complicado, mas que superou todos eles, né, e que hoje, né, tem vivido a palavra de Efraim, né, na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Né? Então eu sou um cara muito apaixonado por Jesus, radicalmente apaixonado por Jesus, que honra e respeita absurdamente minha família, é meu bem mais precioso. Né? Graças a Deus somos uma referência, né, de paternidade, né, de matrimônio na nossa família. Graças a Deus é uma família bendita, que é um modelo, né, para muitas outras famílias. Né? E sou um adorador também, né? Amo adorar, né? Faz parte. Intenso demais. Intenso, Brasil, você não tem noção. Então, assim, a predominância, né, do meu ministério, da minha vida, está em liderança, né? É uma das coisas que eu falo muito, a adoração, né? Essa unção apostólica e mover apostólico também está muito forte. Né? E também essa questão de sabedoria, né? Essa questão de produzir conteúdo, de escrever. Sou um cara que escrevo praticamente todos os dias. Todos os dias estou escrevendo. Então, a predominância do meu ministério, da minha vida, são essas questões. Falo muito também sobre família, masculinidade. Né? Então, assim, é um leque de possibilidades. Uau, cara. Meu pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Me fala aqui sobre a questão da Cia Church. Como surgiu essa igreja tão relevante? Brasil, uma igreja relevante para o Brasil, que está levantando uma voz para essa nação, uma voz na adoração, na liderança. Sim. E o senhor também é um homem que está sendo levantado, um avivalista de abrir igreja, de estabelecer igreja. Nos fale como começou a Cia Church. Então, a Cia Church comemorou agora recente, você até esteve com a gente lá agora, né? Uau, foi 10 incrível. anos de igreja. 10 anos. Surreal aquela noite, né? Surreal. Ó, o que foi aquilo? Não, tem que falar, viu, gente? Ó, traz aqui para mim, Jefferson. Vou falar uma coisa para vocês. O primeiro culto que se transformou em vigília, literal. A gente foi para um culto, incrível. A luz acabou, a unção de Deus veio. Do culto já foi direto para a vigília, só na Cia Church. Fala para nós como que essa igreja, pastor Thiago, começou. Então, a Cia começa há 10 anos atrás. Eu tinha saído de um ministério, né? Acho que todo mundo teve, em algum dado momento da vida, algum trauma, né, ministerial, ou alguma circunstância bem complicada, até porque homens inseguros, quando são colocados na posição de liderança, eles se tornam uma máquina de ferir pessoas. Uau. Né? Então, quanto mais inseguro o líder é, mais manipulador ele vai ser. Né? Então, eu vivi esse ecossistema, né, que não é reino de Deus, né? Infelizmente, e é importante a gente passar por esses sistemas, porque todo mundo que passa na sua vida é um professor. A quem, né, te ensina como ser e a como não ser. Né? O que não deve ser. Eu tive um professor desse, né, ministerialmente falando. Quando eu saí desse lugar, eu tinha uma visão missionária de ir embora do Brasil. Né? Eu queria ir embora do Brasil, tinha uma visão de ir para os Estados Unidos, só que na época não deu certo, né? Então a gente ficou aqui. Aí eu comecei a orar para Deus, pedir uma direção para onde ir, de qual lugar ir. E eu tive uma história muito engraçada na igreja do pastor Ricardo Vasconcelos, família de sucesso. Sim. Ele tem uma igreja lá no sítio do Gama Santa Maria. Eu estava nesse processo, visitei algumas igrejas, já era conhecido, né, como compositor, como líder e tal. Fui nessa igreja
Cheguei, assisti o culto, e a gente falou, estava eu e minha esposa e um casal de pastores que hoje moram nos Estados Unidos também, que são os vice da igreja. Eu olhei para eles e falei, cara, é aqui, velho. Igreja incrível, palavra incrível, unção, louvor top. Acho que aqui é o lugar para a gente congregar. Eu estava 6 meses procurando uma igreja. Aí, beleza, chegamos nesse culto, aí a gente tinha um compromisso. Quando foi mais ou menos uns 10 minutinhos de acabar o culto, a gente falou, não, vamos, né, sair. Aí estou saindo. Quando eu estou saindo, aí sai uma irmã, e essa irmã vem na minha direção, ela me chama, na verdade, fala assim, ei, vem cá. Aí eu pensei, ela vai me dar boas-vindas, ela vai, né, pegar meu telefone. Ela virou para mim, levantou o dedo de profeta e falou bem assim, Deus manda te dizer que aqui não é o seu lugar. Uau! Eu falei, que recepção é essa da igreja? Deus manda te dizer que através de você vai nascer uma igreja nessa cidade. Uau. E essa igreja vai tocar as nações e você tem que obedecer aquilo que Deus está te falando. Para de fugir. Na hora eu tremi dos pés à cabeça e eu falei, só que relutando. Quando Deus fala diferente. Totalmente. Porque 2 coisas, AP, que eu não queria ser de verdade na minha vida era pastor e liderar uma igreja. Até porque eu acho que uma das grandes evidências de quem realmente é chamado é primeiro fugir do chamado. Uau. Né? Quem realmente... Não, repete isso aí. Uma das grandes evidências. Uma das grandes evidências de quem tem um chamado de Deus é justamente fugir do chamado. Uau. É porque você se sente incapaz, você olha para os teus recursos, são incompatíveis, né, com a visão que Deus está te mostrando. Você não tem capacidade intelectual, você não tem capacidade financeira, você não tem... na tua visão presente, você não consegue enxergar. Tem uma frase que eu falo que ela diz bem assim, existem lugares que Deus quer te levar amanhã que não podem ser ocupados por quem você é hoje. Uau. Aí você vai ser matriculado na escola chamada Processo, a fim de ter o caráter aperfeiçoado, para quando a promessa se cumprir, teu coração não se perder. Uau. Então existem lugares que nós não estamos prontos. É aquela questão, não é uma grande bênção que Deus está preparando para a gente. Né? Deus está nos tornando resilientes, né? E nos preparando para que essas grandes bênçãos nos alcancem. Né? Então, há uma diferença entre esperar uma grande bênção e se tornar uma bênção. Uau, cara. Né? Então, é nesse contexto, eu ainda fugindo, relutando, porque eu falo, cara, como assim? Sabe? Meu sonho era ser missionário, porque o missionário ele pode ter essa independência, ele está viajando, não tem esses... e amo missionários, a gente recebe missionários, temos missionários da igreja, mas a movimentação missionária é diferente do pastor local. Sim, né? O pastor local ele cuida de pessoas a longo prazo. Né? Então ele resolve problemas a longo prazo. O pastor local ele tem desafios, né? que estão ali diante dele toda semana. Né? E eu queria fugir disso, na verdade. Né? Então eu me senti incapaz para tal missão. Até um dia que eu recebo um casal de missionários da minha casa, isso um mês depois, fugindo e relutando, eu recebi um casal de missionários da minha casa. E esse casal, a gente conversando, eles falaram assim, Thiago, eu sinto que a partir de você vai nascer uma igreja nessa cidade. Uau, e eu falei para eles bem assim, eu falei, cara, Santa Maria na época tinha 400 templos. Eu falei, Santa Maria tem 400 templos, tanta igreja, para que eu vou abrir mais uma? Tentando relutar, na verdade eu estava tentando gourmetizar a desobediência. Eu estava tentando florear, né? Eu estava tentando customizar ela. Customizar, a palavra melhor. Customizar ela. Customizar a desobediência e espiritualizar a desobediência. Né? Então, a gente tende a isso. Né? Ele olhou para mim e falou assim, ó, pode ter 400 templos abertos na cidade, mas igrejas do reino estão em falta no planeta. Uau. Tem muito CNPJ aberto, tem muito galpão alugado. Agora, igreja do reino, que faz a diferença e que é bíblica e que é continuação de Atos, são poucas no mundo. Por isso que o Pai procura os verdadeiros, né, sim. cara? Então, naquela hora foi uma chave que virou na minha mente. Eu falei realmente eu estou desobedecendo. Não é sobre minha capacidade, não é sobre minha força, não é sobre minha inteligência, não é sobre meus recursos, é sobre obedecer. Porque pequenas obediências vão te levar a grandes conquistas. Com certeza. Né? Então, é a rota. Né? Então, não é sobre o que você tem, mas sobre o quanto você está disposto a obedecer sem ter nada. Entendeu? Aí beleza, aí foi desse contexto que eu obedeci, comecei a igreja na sala da minha casa, né? Eu e mais um casal, sem ninguém, só um violão, só a igreja, eu só a minha família. Porque a igreja que começa em casa, a igreja é bíblica. É bíblica, né? A igreja é bíblica. E totalmente saudável no sentido de não ter rachado ninguém. Sabe, a gente não rachou ninguém. A gente não seduziu membro de igreja nenhuma. Começou certo. Começamos certo. Né? E aquilo que começa certo tem o selo de qualidade de Deus. Né? Então, não tem como dar errado. Só que não é porque você começa certo que você não vai ter grandes desafios.
E os desafios dos 3 primeiros anos foram gigantescos, né? A gente teve grandes desafios. Só que teve um dia que eu vivi uma experiência com Deus, eu até conto isso num documentário que a gente gravou recente, que eu estava no Valparaíso, morava no Valparaíso na época, e Deus me falou para mim bem assim, ó, pega seu carro e dá uma volta completa em Santa Maria. Peguei meu carro, saí 3 da manhã, né? Dei a volta completa na cidade, chorando copiosamente. Só foi eu entrar na cidade e comecei a chorar. Quando eu saio da cidade, estou voltando para o Paraíso, Deus virou para mim e falou bem assim, eu te trouxe para te ensinar um princípio. E eu tentando entender, sabe, chorando e tentando, eu chorava de soluçar, de embaçar as vistas. Deus virou para mim e falou bem assim, eu te trouxe aqui para te ensinar algo. Cidades não são ungidas com óleo, cidades são ungidas com lágrimas. Uau. Você já derramou muito óleo, sabe, nessa cidade, mas nunca derramou uma única lágrima por ela, sabe? Aí eu lembrei de Neemias, né? Uau, Neemias, quando houve lá em Suzã, 1535 km de distância, ele ouve falar do que está acontecendo em Jerusalém, e ele chora, e ele se compadece, ele viaja, era uma viagem a pedir 3 meses para ir, né, Anani, quando ele vai, 3 meses para chegar em Suzã, 3 meses para chegar em Jerusalém, sabe? Quando ele chega em Jerusalém, ele vai dar uma volta na cidade, ele chora pela cidade. Então, as lágrimas que ele derrama dão a ele legitimidade para ser um reconstrutor, porque ele tinha amor para construir. Porque sabe? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia a sua semente, vai voltar trazendo... Uau, cara. Então, a igreja nasce nesse contexto. Ela nasce de forma como uma semente pequena, sabe? Só que uma coisa que me chama a atenção é que no começo, começou pequeno, mas os sonhos sempre foram grandes. Uau. Que é onde vai ser muito grande, né? Começa pequeno, mas o sonho tem que ser grande. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente limita muito. O apóstolo Fábio fala uma coisa incrível, né? Que ele fala bem assim, ó, não existe igreja pequena. Se você chegar para ele e falar bem assim, ó, minha igreja é pequena, você vai tomar uma correção na hora, né? Porque ele vai falar bem assim, se a sua igreja está inserida no reino de Deus, ela é uma igreja gigante. Né? Então tudo é a forma... O reino é global, né, cara? Até porque você vê a vida pelo viés de quem você é. Uau. A realidade, às vezes, ela é uma falsa realidade porque você tem uma falsa visão de si mesmo. Então você se vê pequeno, aí tudo que você olha é pequeno. Porque a pessoa olha a partir da sua... Por exemplo, nós estamos vendo o mundo que Deus criou. Muitos estão vendo o mundo que Ele está vivendo, a partir das suas limitações, né, cara? E não tem a visão do reino. E ainda pode ser pior que quem sofre traumas e dores pode ver o mundo pelo viés do trauma e da dor. E ainda, fazer regra de fé em cima do trauma e da dor. Totalmente. E tem gente assim, um exemplo. Uau, cara. Eu fui traído, então todo mundo é traidor. Todo mundo é assim? É a visão, né? Uau. Eu fui enganado, todo mundo é enganador. Pastor, mas isso é o que está acontecendo, hein, cara? Hoje em dia o maior desafio... É ofendido, ele vai viver ofendendo, porque um curado cura, um ferido fere, cara. Sim. E o maior desafio hoje que eu vejo é justamente levantar uma geração de pessoas bem resolvidas. Uau! É o maior desafio. Eu tive recente agora na Bethel Church e me chocou que é uma igreja que tocou o planeta. É uma igreja que é uma referência do planeta. O planeta, literalmente. E quando eu cheguei lá, eu participei de 4 cultos no final de semana, eu fiquei assustado com a convergência geracional da igreja. De crianças ao idoso de cabelo branco, eles adorando na mesma intensidade. Uau. E eu olhava aquilo, aí Deus falou comigo bem assim, isso aqui é uma igreja de gente bem resolvida, de gente que sabe quem é em Deus, de gente que sabe qual é o seu papel no mundo, de gente que sabe por que nasceu. E quando um homem, né, ele se junta com outro homem, né, que sabe quem são Deus, juntos eles transformam o mundo. Uau. Né? Porque é a mesma coisa do casamento. Quando a mulher que sabe quem é Deus casa com um homem que sabe quem é Deus, juntos eles podem provocar grandes transformações. Porque, por exemplo, quem sabe quem é na vida vai deixar um legado. Com certeza. Deixa um legado nessa vida. Se você tem a sua vida resolvida, você deixa um legado na vida. Sim. Então, eu acho que hoje o maior inimigo da igreja, hoje, na contemporaneidade, as pessoas não saberem quem elas são em Deus. Não tem identidade. Não tem identidade. Sabe? Isso é forte, hein, cara? Então, acaba que você gera uma geração de órfãos, de gente que vive, né, por escassez, mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, na verdade, é você negar a grandeza do Deus que você serve. Né? É você viver a partir da falta, você viver a partir de pressentimento. Porque pressentir é diferente de expectativa. Com certeza. Porque quando eu tenho um pressentimento, eu estou esperando algo ruim acontecer. Aquela angústia, né, que a gente cria no peito. Só que expectativa é a certeza que você vive de glória em glória e que a cada dia, a cada ano vai ser um ano e um dia melhor que o outro. Uau. Então, a forma, né, é cosmovisão de existencialidade.
as pessoas veem o mundo de uma forma muito fatalista, né? A igreja da década de 80 era uma igreja que pensava assim, Jesus está voltando, né? Então, que se exploda todo mundo, né? E a igreja é uma nave espacial, né? Que a gente está reunido juntos aqui com um grupo pequeno de pessoas. Vamos esperar Jesus voltar e que se exploda o mundo, né? Só que nesse período da década de 70 e 80, estava se levantando Mark Zuckerberg, Steve Jobs, o Elon Musk, tantos outros, né? Que foram homens que entraram, né? Que fundaram startups poderosas, que ditaram cultura, pensamento, comportamento, né? Porque eles estavam ocupando aquilo que a igreja estava abandonando. Então a igreja abre mão, né, de um lugar de influência porque ela tem uma visão escapista. Né? Não, tá tudo ruim já, a matéria é ruim, já tá perdido, tudo é ruim, tá tudo perdido, vamos embora daqui desse mundo. Entrega na mão do inimigo. Entregou na mão do inimigo. E hoje nosso desafio é recuperar esses lugares de influência. Poderoso, né? Principalmente arte, entretenimento. Esses dias eu contei um sonho na igreja e algumas pessoas riram, né? E é normal, né? Porque às vezes é o que o apóstolo Fábio falou, né? Também, até mencionando ele mais uma vez, sobre frequência. Sim. A importância da frequência, né? Cara. Porque a frequência. De operar nessa frequência. E biblicamente fundamentando isso, é nada mais, nada menos que concordância. Sim. Frequência é concordância. A nomenclatura pode ser diferente, mas é o que a Bíblia diz: 2 ou 3 concordarem sobre algo, vai acontecer. E eu estava falando que eu vou entrar para o mundo do cinema. Eu quero produzir série e filme. Cara. Aí eu falei que no próximo galpão da igreja eu quero criar um ambiente, né, onde eu vi isso em Atlanta, né, onde tem um estúdio, né, cinematográfico dentro da igreja. Assim, aquele filme Quarto de Guerra, aquele filme, como é o nome daquele outro filme bem famoso, Corajosos, e tantos outros, né, aquele do Desafiando os Gigantes. Foram tudo produzidos por a própria série agora do The Chosen, que está tocando o planeta. Quantos testemunhos de conversões levando a mensagem através do entretenimento. Uau, né? Então assim, tudo para a glória de Deus. Aí eu contei isso, a pessoas riam e falavam assim, Thiago é doido. Eu falei, eu sou doido mesmo, tem que ser doido. Mas tem que ser, cara. Tem que pensar fora da curva, tem que pensar. É porque é normal pensar de forma medíocre. Hoje é normal, né? Voltando a falar sobre a questão da dor, do passado, do ressignificar. As pessoas elas gostam desse lugar confortável do vitimismo. Porque o vitimismo nada mais é do que a justificação do que eu sou hoje pelo que eu vivi ontem. Uau! Né? Então a pessoa, tipo assim, não, eu sou o que sou é porque meu pai me abandonou. Não, eu sou o que sou porque eu sofri muito. Sempre tem uma ferida de estimação, um amuleto de estimação. E não é minimizar a dor, mas é você falar, cara, você pode ressignificar, você pode, né, ver a vida, né, de um novo viés, a partir de novas experiências com Deus. É o que eu sempre falo. Meu pai errou muito com minha mãe também errou muito, só que os erros dos meus pais pararam em mim. E a partir da minha vida, eles começam uma nova linhagem, um novo tipo, né? uma nova descendência. Né? Então, todos os erros... uma nova frequência. Uma nova frequência. Porque né? a gente não pode voltar atrás, mas a gente pode recomeçar. Refazer o cenário e recomeçar. Igual você falou, as pessoas estão vitimistas, o mundo de vitimismo. Mas aqui, os acomodados não incomodam ninguém. Mas também acomodados, eu estou sempre falando isso, pastorzão, porque você só incomoda quando não acomoda. Mas, porém, é o seguinte, os acomodados, tudo bem, ninguém vai mexer com ele, tá tudo certo, mas também não vai gerar vida, não vai gerar impulsionamento, não vai gerar inspiração, não vai deixar um legado. Gente acomodada não incomoda ninguém, cara. E é como você está falando. É momento de levantar essa frequência, de inspirarmos pessoas por um propósito. E dentro disso também a questão o medo da opinião alheia, né? Muita gente não se lança, né, no propósito, não ousa mais por conta do o que os outros vão pensar. E hoje nessa era os haters, o medo, né? de opinião alheia. O medo de opinião alheia. Então isso atrofia muitas pessoas. E há quem diga, né, que o cemitério é o lugar mais próximo do mundo, né? Que lá estão as empresas que não foram abertas, os sonhos que não foram realizados, os livros que não foram escritos, ficaram todos ali, né? Então, romper primeiro, né, com o passado, que é o ressignificar, né? E blindar a sua mente, né, contra, né, todas esses fantasmas, essas limitações,
é o que te vai fazer lograr isso na tua história. Porque senão você vai ficar nesse lugar confortável. Ah, não, eu sofri, eu tenho um histórico de contextos bem difíceis, então é aceitável ser um fracassado hoje pelo que eu vivi ontem. Porque isso até pode chamar a atenção temporariamente, mas não define destino, cara. E biblicamente falando, né, era o que Jesus fazia. Ele perguntava, você quer ser curado? Porque isso falava muito sobre uma cultura, né, que havia na época das pessoas usarem a doença como uma forma de ganhar esmola. Uau. Então ela não precisava produzir, ela não precisava trabalhar. A doença dela era o que faz ela ganhar algumas migalhas para sobreviver. Para sobreviver. E há uma diferença muito grande entre sobreviver e viver seu propósito. E quando você é curado, você tem que viver o seu propósito, você tem que assumir responsabilidade, você tem que gerenciar a sua vida, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Então, podia parecer óbvio demais Jesus perguntar, você quer ser curado? Porque, na verdade, o curado era muito mais do que uma deficiência física. Era quebrar todo um ecossistema, né, que tinha que ser destruído, né, para que a pessoa pudesse viver uma nova vida. É o que acontece lá em Atos capítulo 3. A Bíblia fala, né, do aleijado, que Pedro e João, uma história muito conhecida. Pedro vira para ele e fala assim, eu não tenho um prato nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só que a Bíblia diz que ele, né, Pedro pega na mão dele, levanta ele firma os tornozelos. Só que tem um detalhe, essa história, quando eu parei um dia para estudar ela a fundo, eu achei interessante o que aconteceu depois dele ser curado. A Bíblia fala que ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Isso fala de plenitude. Sim. Deus tocou no corpo. Ele era paralítico, agora anda. Ele estava saltando. Ninguém salta de tristeza. Você está saltando de alegria. Então Deus tocou no corpo, Deus também tocou na alma. E por último, o texto fala que ele entra no templo louvando a Deus. O Espírito foi vivificado, porque todo toque de Deus é um toque completo. Deus não toca em ninguém pela metade. Não toca. Ah, tocou, minhas finanças foram abençoadas. Ah, Deus me tocou e meu ministério foi abençoado. Deus me tocou, minha família foi abençoada. Não, quando Deus toca, ele toca em tudo. Toca tudo. É todas as áreas. Completo. Né? Eu sempre falo isso, meu pastor. Em uma palestra que eu faço, vivendo uma situação deplorável, você é codificado, você fica estigmatizado pelo problema. Sim. Mas quando aquela mulher toca nele e fala assim, ó, ânimo, filha, a tua fé te salvou. Não é como alguém falar ânimo, ânimo é as emoções. Sim. Ele estava falando, estou te curando por dentro, porque se eu te curar apenas do sangue, você é hemorrágica por dentro. Então, ânimo, filha, paternidade. A tua fé, o teu esforço te salvou. Então é corpo, alma e espírito. Todo toque de fé é para essa plenitude, como o senhor está falando. O senhor falou assim, que hoje a maior dificuldade é sermos completos. Sim. Seus outros nomes, você usou... Plenitude. Não, ser líder resolvido. Sim, ser uma pessoa bem resolvida. Bem resolvida. Cara, pastor, isso você pode ver, isso é poderoso, cara. Poderoso. É o que está acabando com a liderança, acaba com a igreja, gente que não é resolvida. Até porque um conjunto de líderes, de pessoas mal resolvidas, pessoas mal resolvidas não resolvem problemas. Uau. Eles criam problemas. Para cada solução arruma um problema. Um problema, Meu Deus, cara. Então acaba que tem muita gente hoje criando problema. Até porque apontar problema é a coisa mais fácil que tem. Até criança faz isso. O imaturo consegue identificar problema. É uma coisa fora do lugar. Agora, só líderes bem resolvidos, eles resolvem problemas. E um dos grandes desafios do meu ministério, até alguns avanços e acelerações que eu tive, né, quanto igreja, quanto corporação, né, porque na igreja tem a questão espiritual importantíssima, o carro-chefe e tal, mas também tem que ter uma organização também humana, que é entre inteligência. Eu estou até escrevendo agora um livro, finalizando ele, que chama Inteligência Ministerial. Né? Então, eu quero fazer axiomas e máximas, né, sobre como criar um ecossistema de líderes eficientes, né, e como se tornar a sua liderança indispensável. Não, ou dispensável, na verdade. Porque o bom líder é aquele que você está ausente. É onde vai... A coisa roda sem você. Ano passado eu fiquei 5 meses nos Estados Unidos. Foi o tempo que a igreja mais cresceu, que os líderes mais cresceram. Por quê? Porque você trabalha no ecossistema de confiança. E eu amo essa palavra, você me viu falar muito essa palavra, ecossistema. Ecossistema. Porque a gente sempre fala que ecossistema, cultura, né? Porque, tipo assim, você cria, né, um ecossistema de confiança. E as pessoas, elas estão vivendo muito desconfiadas.
É sempre assim. É sempre, né? Eu vou guardar aqui minhas conexões, eu vou guardar aqui os meus tesouros, guardar aqui tudo que eu, né? Então, só que quando alguém é bem resolvido, você não tem problema de elogiar, de promover, de celebrar. De celebrar quem está com você. É o que eu estou falando. Network não é Network não é eu ter o seu contato na minha agenda. Network é quando você cita meu nome numa mesa de oportunidade. Sim. É quando o pastorzão fala, cara, leva o AP lá, cara. Leva ele lá, porque é o que a gente está celebrando. A gente está celebrando isso. E até porque quando a sua igreja cresce, a minha igreja cresce. Uau. Porque é a mesma igreja. É o mesmo reino. É o reino. Então, toda igreja que cresce, todas as igrejas estão crescendo. Todas são abençoadas. Né? Todas são abençoadas. Né? Só que, infelizmente, voltando para as pessoas mal resolvidas, pessoa mal resolvida, ao invés de cooperar, ela compete. Uau. Né? Não, repete isso aí. Pessoas mal resolvidas, né? Ao invés de cooperar, elas competem. Né? E competição nada mais é do que insatisfação com aquilo que você tem e o do outro é sempre melhor. Uau, cara. Né? Pegou isso aí, Brasil? Aí você sempre está querendo, tipo assim, eu preciso ser melhor que o AP. Nossa, eu preciso. Ele fez isso, eu preciso vir com alguma coisa para tentar. E aí perde a sua essência. Né? Perde. O cara não tem essência. Está na timeline do outro e não tem a sua essência. E vive também uma vida. Você tem que criar um personagem. Né? Uau, a gente falou sobre isso hoje. O competidor é um personagem. Né? Porque ele tenta o tempo todo mostrar que é superior a você. E você manter um personagem na vida real é muito pesado, cara. É difícil. Aí vai usar máscaras sociais que vão asfixiar a sua verdadeira essência, cara. Então hoje, você encontrar gente que é a mesma pessoa, na mesa do rico, na mesa do pobre, comendo num barraquinho 2x2 e sentando num palácio, porque há uma diferença de riqueza e nobreza. Uau! Duas coisas Fala isso para nós. Bem distantes e bem, né? Porque a riqueza é o acúmulo de coisas, de bens, é a recompensa de competência. Competências são recompensadas, né? Quando você faz algo com excelência, bem feito, você vai ser recompensado financeiramente. Só que tem muita gente que quanto mais dinheiro tem, mais pobre se torna. É verdade. Sabe, a gente que convive com você sabe disso. Sozinho, né? Seco, amargo. Sim, e não perde também a pobreza interior, de alma, que é a pior que existe, né? Sem expressão de alma, o cara não tem expressão. Não tem, e outra coisa, emocional. Aí ele vai entrar num lugar que, na verdade, esse comportamento é o extrato de uma mente e de um coração mal resolvido. Acho que vai ficar muito nisso, né? Voltando sempre nisso. Mas isso é importante, que é a ostentação. Uau. A ostentação nada mais é do que o extrato de uma alma doente, sabe? Porque ele precisa de coisas visíveis para validar o que ele não tem invisível, cara. Né? Então isso é que é o que a gente fala. Clássico. A gente falou isso hoje, cara, que são, sabe quem? Os fingitais. Não é os digitais, é os fingitais. O cara anda no carro que não pode, mora na casa que não tem, para poder gerar status sociais. Eu chamo de dublê de rico. Dublê de rico, a gente falou isso hoje, cara. O dublê de rico é o pior que tem. O dublê de rico é porque custa caro fingir que é rico. Cara, custa caro, mano. Pastor Thiago, isso é tão... isso que a gente está sendo levado a falar aqui, sobre essa questão de um líder resolvido. Pastor, de verdade, isso é uma dor mundial, cara. Mas é. De gente que não é resolvida. Por exemplo, e o senhor como esse homem que Deus levantou, cara, com uma mentalidade incrível, e nós vamos falar também da questão das composições das canções. Vamos. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor aqui. Fazer uma pergunta para o senhor. Quais seriam as três orientações que o senhor daria para um líder, as três orientações iniciais, para um líder se manter ou começar a ter um equilíbrio na sua liderança, para ser um homem equilibrado em Deus? Quais seriam as três coisas? É claro que tem várias coisas, mas o que seria primordial? O senhor daria esse conselho? Primeira coisa, você não pode mudar ninguém. Uau! E todas as mudanças provocadas nos outros são mudanças que você primeiro provocou em você. Né? Então, a chave da mudança, do crescimento, ela está na tua mudança, no teu crescimento. Uau. Então, às vezes, o líder fraco está cobrando dos outros mudanças que não tem nele mesmo. Uau. Então, na verdade, você eleva o padrão, você eleva o nível, sabe? E todo mundo tem que, né, subir, né, aonde você está chegando. Então, acho que toda liderança saudável começa com um líder saudável. Sabe? Uau, importantíssimo. Toda liderança saudável começa com um líder saudável. Até porque, AP, tem uma diferença muito grande entre liderança, líder e liderança. Uau. São duas coisas. Eu escrevi um livro ano passado e até vendi ele de forma surpreendente. Acabou todos, eu tenho que fazer uma segunda tiragem agora,
né, que é órfãos de líderes e carentes de liderança. Uau, né? obrigado. Então, por quê? Líder Órfãos de líderes e carentes de liderança. Olha isso, cara. É porque o líder é a pessoa. Liderança é o modus operandi. Muito bom, cara. É o que você constrói como programa, como ecossistema, como cultura. Então, tem líder que só tem cargo. Mas tem. Eu acho que a maioria hoje esmagadora é de líderes que tem cargo. Então, é líder. Só que não tem liderança. Uau. Que a liderança é o ecossistema que você constrói para desenvolver pessoas. Uau. Né? Então, ser líder, gera o crescimento. então, ser líder e você não conseguir maximizar pessoas, potencializar pessoas, e o líder tem que ter até um olhar profético. O líder não só olha o que as pessoas são, mas quem elas podem se tornar em Deus. Uau. Então, o líder é garimpador de potencial. O líder é aquele que olha para alguém que nem ela mesma acredita nela. A pessoa fala assim, cara, nem eu estou vendo isso. Aí o cara fala, estou vendo. Sabe, eu estou vendo que você pode ir muito além do que você... Né? Porque uma coisa que eu sempre falo, você pode ir além do lugar onde as pessoas dizem ser o seu limite. Né? Existem muitas palavras que são palavras duras, né, que a gente recebe na infância, em igrejas, de outros líderes, né, doentes, que são agentes limitatórios da nossa vida, né, que criam margens. Criam margem. Você só pode ter até aqui. O AP só pode influenciar a Lusiane. Não, o Brasil é demais para você, não dá. Brasília é demais. Uau. Nações piorou. Não tem é para você. É Faraó. Faraó vira para o povo, vocês podem até adorar, mas não vai muito longe, não. Uau, cara. Então tem gente que poderoso. Ele pegou isso aí, cara. Tem gente que não quer que você vá muito longe. Poderoso. Tem gente que não quer. Porque, na verdade, quem veio do mesmo lugar que você veio não consegue suportar você ir onde ele não conseguiu ir. Uau. Sabe? Então, fala, cara, veio do mesmo lugar. É a Como mesma família. Como é que você vai? Eu sempre digo que o lugar a mesma mais cidade, difícil de crescer é onde quem te viu nascer, Sim, de onde você nasceu. Porque eles não vão reconhecer a nova versão que Deus te fez. É o profeta Senhor na própria casa. Uau. Né? Então, é sempre alguém que veio da tua geografia inicial, sempre vai olhar para você como alguém que fez alguma coisa errada para estar onde está. Não é possível você chegar onde você chegou de meios normais. Né? Só que aí, esses dias, vou até contar aqui, né? Teve uma reunião lá na cidade. Uns 10 pastores se reuniu para tentar entender. O objeto de estudo da mesa era como o Thiago fez para ser o que ele é e para chegar onde ele chegou. Me contaram isso depois. Olha isso, Brasil. Olha como é que isso é sério, gente. Isso é sério. De verdade, gente de Deus. Me contaram isso. Tipo, o que ele tem para crescer, para fazer. Foi uns 2 meses atrás, né? Aí, como assim? A gente comprou um terreno milionário lá na cidade, outro agora, a gente está comprando e a igreja uma chácara agora. E assim, nem começamos ainda, a gente só está ensaiando ainda. Quando começar. Haverá sinais. Porque assim, então os caras estavam tentando entender. Cara, aí um falou, não, eu acho que é porque eles são estourados nas redes sociais, no YouTube, né? Por causa dos meninos que são estourados e milhões de views. Aí outro, não, deve ser ajuda internacional, né? Eu não. O outro, cara, tentando descobrir o fator Deus, cara. Deve ser política, deve ser não sei o quê. Aí me contando, eu rindo, assim, que eu acho graça disso. Cara, mas não me ofende. Mas porque o senhor é resolvido. É resolvido, né? Então não me deixa, assim, né, mal, né? Aí um deles virou falou bem assim, não, eu acho que é. Falou bem assim, favor de Deus. Uau, cara. Aí o cara me contando, né? Eu falei, acertou, cara, é isso. É favor de Deus. Favor de Deus, entendeu? Porque favor nada mais é do que Deus fazer que você não pode fazer por você mesmo, nem pelos outros. Então, a intervenção divina na esfera humana, aonde a tua obediência vai gerar, né, uma bênção celestial que não vai ser entendível, as pessoas vão entender. Não tem como. Por isso que eu sempre digo, eleve a mente ao nível do espírito. Até porque, AP, tem coisas que você não vai saber explicar. Não vai. Tem coisas que eu não sei explicar. A gente está agora no processo de comprar uma chácara para a igreja, né? Pela fé, totalmente pela fé. Só que eu falei antes do culto, eu falei, para mim parece lógico, para mim parece fácil, porque o homem que nasceu de novo, vive pela fé, vai ver coisas que para a maioria é impossível como coisas fácil, possível. Eu falei, é possível, entendeu? Então, na minha mente, de onde eu estou vendo, é possível. Então, a igreja vem junto, entendeu? Já estamos em negociação, se Deus quiser, esse mês, mais um testemunho para a igreja, sabe? Ter um lugar que vai servir, né, pessoas. Então, assim, então a primeira coisa é essa, né? Qual foi a primeira coisa que eu falei? Esqueci. O senhor falou TDAH. Da liderança. Cara, é muito incrível. Tem que absorver, cara, isso aqui. É o que o senhor falou
de liderar e liderança. Isso, Então, a primeira coisa é o líder ser bem resolvido. Líder bem resolvido. A segunda coisa é criar uma cultura de confiança. Cultura de confiança. A América é isso, né? Nos Estados Unidos... Cultura de confiança. Tipo assim, você é confiável até que mostre o contrário. Uau. Essa é a cultura do americano. É isso aí, é mesmo. Quem já viveu lá, não só lá, acho que na Inglaterra deve ser assim. Da mesma maneira. Países do primeiro mundo são assim. Deixa o meu carro aqui aberto. Uma vez eu entrei num shopping lá nos Estados Unidos, que era na época do verão, calor assim, terrível. Absurdo. Né? Eu nunca vi o calor daquele aqui. Absurdo. Aí os carros, eu vi uns 30, 40 carros, sim, só carrão, todos ligados no estacionamento com o ar-condicionado ligado. Todo mundo foi fazer compras. E deixa lá. Eu alugava carro lá, às vezes, né, por um aplicativo, que eu buscava o carro, ia na casa da pessoa, pegava a chave na caixinha de correio, abria o carro e ia embora. Então, existe uma cultura de confiança. Até porque tem gente que fala bem assim, eu não confio em ninguém. E quem não confia em ninguém também não é confiável. É verdade, cara. Porque a gente desconfiado. É porque ele está faltando confiança nele. Sim, e existe uma diferença de desconfiança e discernimento. É duas coisas bem diferentes, né? Porque desconfiança é eu não tenho confiança em mim mesmo, eu tive um monte de frustração e todo mundo não presta para mim. Mas se todo mundo não presta para mim, na verdade quem não presta... É verdade, cara. Sou eu. É verdade. Né? Então, quando todo excesso aponta para uma falta. Aponta para uma falta. Então quando você fala assim, eu confio em você. Poderoso. Né? Eu vou deixar aqui, né? Se quebrou a confiança, tranquilo. É uma pessoa que ela vai levar muito tempo para reconstruir isso no teu coração de novo. Problema dela. Né? Mas quem se sente, né, numa posição de confiança dá o seu melhor. É verdade. Vai falar, cara, o pastor confia em mim. O pastor colocou... Eu fui, algumas pessoas falaram para mim assim, cara, você vai passar 5 meses fora, você acabou de comprar um terreno milionário, você está deixando na mão. Como é que vai deixar aí? Eu falei, vou deixar. E se derrubar para colocar outro? Eu falei, problema, entendeu? Vai colher. Se os caras usar fazer alguma loucura dessa, eles vão colher. Então, aí eu falei, eu confio, cara, porque não é meu. A igreja não é minha, quem protege a igreja é o Senhor. É isso entendeu? Aí. Então eu vou ficar com medo. Então, se tudo aquilo que eu tenho medo, eu atraio. É verdade, cara. Se você tem medo de racha, você vai sofrer um racha. Você tem medo de qualquer coisa, é porque o medo é um magnetismo. E a fé também. Com certeza. Atrai também. Porque um exemplo, eu sou fruto. Eu amo escrever, né? Eu escrevo a vida toda, assim, desde adolescente eu descobri o poder da declaração profética. Uau. Então eu escrevo sobre o meu futuro, eu escrevo sobre acontecimentos, eu escrevo sobre sonhos, eu escrevo. E é incrível que você revisita seu passado. Uau. Eu vou em escritos meus de 2004 e coisas que eu escrevi em 2004 eu vivo hoje em 2024, sabe? Então é incrível você ver que o poder da palavra, o poder da declaração, o poder de liberar palavras com fé. Só que o medo tem o mesmo efeito. Você começar a liberar, né, palavras negativas, você vai atrair só coisas negativas. Tem gente que só tem testemunho. Tem gente que toda vez que você chega para falar que você está bem, é uma oportunidade para falar que está mal. Sim. Sabe? Então, nem pela fé as pessoas conseguem declarar nada bom. E é incrível. Quem tem esses pressentimentos, esses medos declarados, são pessoas atrofiadas. Com certeza. Pessoas que não vivem o propósito, entendeu? Agora, fica só replicando o que está vendo. Eu até falei ontem assim, se não quer que realize, não verbalize. O que não quer que realize, não verbalize, cara. E tem até aquela frase também, né? Que você é senhor do que não falou, né? E escravo daquilo que disse. Isso aí. Então é por isso que é importante você declarar coisas boas. Isso é poderoso, né? cara. Poderoso. É poderoso. É porque eu sempre falo assim também, pastor. Você é livre para dizer o que quiser, de quem quiser e como quiser. Mas não se esqueça, vai ser escravo do resultado que vier. Claro. Você tem liberdade. Não concordei. Ok. Você fala o que você quiser, para quem quiser, da maneira que quiser. Mas não vai se esquecer. Vai chegar a fatura. Sim, chega. Essa fatura chega. Não tem jeito. Eu ouvi isso hoje, estava vindo para cá, ouvindo o Luciano Subirá, ele estava falando algo bem semelhante a isso. E por último, né, das que a gente estava falando, caráter. Acho que caráter. Uau. Né, porque aquele clichê, né? De reputação e caráter. Reputação é que os homens sabem a seu respeito. Caráter é quem Deus sabe quem você é quando não tem ninguém olhando. Na integridade. Né? Então, integridade, que vem da palavra íntegro, quer ser inteiro. Né? Então, eu acho que você tem um coração, porque caráter não é a ausência de erros, né? Mas é sempre a sinceridade de reconhecer quando se erra. Uau, ter capacidade de pedir desculpa. Né? Até para uma criança, se você errar com a criança, você tem caráter, você vai abaixar na altura dela, lá no olho, e falar, me perdoa, papai errou, seja com filho, seja com qualquer... Né? Então, eu acho que caráter é o que Davi tinha. Né? Davi era um homem que não conseguia esconder seus sentimentos,
Assim, acho que o Davi, eu também sinto ele um cara muito real. Real. Cara de verdade, sabe? E falta até hoje gente de verdade, Falta, sabe? Gente que roda muito, que viaja muito, gente de verdade, né? E o que faz você ser de verdade é a autenticidade, a autoralidade, né? Muita gente que é uma cópia de alguma coisa que deu certo, só que a cópia é barata, né? É um fake news, fake cara. news, É um fake news, não adianta. E também é quem vai pelos movimentos da massa, né? Pela moda. Ser desse jeito dá certo, falar desse jeito dá certo. Então, assim, uma das grandes dificuldades que eu tenho, até a gente falava sobre isso, né? Sobre botar aquilo que eu tenho para fora, é porque tem muita coisa assim que eu ganho uma resistência pelos excessos desse mundo digital, né? Claro, tem muita gente real. O senhor é um exemplo assim do real. Existe muita verdade do que o senhor fala. Mas assim, eu peguei tipo uma repulsa que precisa ser quebrada, né? Tipo assim, é porque muita gente tentando provar quem não é, pra gente que não gosta. Que não gosta, dela, né? né? Mas é igual eu falei pro senhor. A gente sabe, por exemplo, o conteúdo que Deus te deu para abençoar nações. Sim. É um conteúdo abençoador de liderança, igreja, de propósitos, de jovens, para tudo, cara. O que Deus te deu é muito poderoso, meu pastor. E é egoísmo você guardar para você mesmo. Não pode guardar, cara. Então, só que assim, a minha aliança com Deus é essa. Tudo sempre vai ser orgânico, real, natural. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Eu acho que a gente pode agora mudar o assunto. Não. Mas a gente vai continuar nisso, que isso é poderoso, cara. Gente, porque é tantos temas. Você tem que conhecer o trabalho desse homem, para a glória de Deus. É um pastor incrível, que tem um trabalho incrível. Você tem que conhecer mais. Depois eu vou deixar as redes sociais dele aqui. Você tem que conhecer mais o trabalho desse homem. É um homem que tem abençoado o Brasil. E eu quero falar de uma das partes que Deus usa ele, que é a questão da composição. Cara, olha, como eu sou tocado por aquilo que o senhor carrega. Nós, a igreja, os jovens, a igreja é tocada. E algumas pessoas nem sabem, tá? Que vão saber hoje, tem que saber. Por exemplo, teve canções a níveis nacionais que estão acontecendo, que passaram por um sermão que Deus te deu, Sim. ou passou por uma liderança, porque tem gente na sua igreja que pastoreado pelo senhor, não sei se ainda... Acho que a gente continua caminhando com o senhor, devido ao nível nacional, como um adorador que está na sua igreja, que veio de lá. E, assim, por exemplo, como uma canção que eu acredito que são 2 canções, depois você vai falar, tem mais, mas são 2 que estão tocando o Brasil, gente. Uma que foi com Jonas Serra, que o senhor vai contar essa história para nós, e a outra, gente, que é uma canção quando esse homem estava na igreja, que é Abram as portas, os filhos estão chegando. Cara, essa canção carrega algo tão... Viva, né? Não, ela carrega algo tão poderoso. Eu queria que o senhor contasse essa relação, meu pastor, essa relação com a música que Deus te deu, com essa intensidade que Deus te deu. Até esse TDAH tem um propósito que Deus te deu, cara. Né? Porque não são músicas apenas, não são músicas comerciais. Não. Elas são músicas espirituais que tocam o comércio também, no sentido de que é bom de se ouvir. Mas como é que é isso, meu pastor? Como é que o senhor sente isso? Fala daquela primeira música que tocou o Brasil e a segunda e as outras que virão. Assim, o contexto, na verdade, foi desde o começo da igreja. Eu sempre tive essa visão de adoração, eu acompanho há muitos anos, tem uns 20 anos mais ou menos. Uau. Eu devo ter, sim, jogar baixo aqui, mas pelo menos umas 500 músicas, né? Uau. Infantil, de adoração, todos os estilos que você imaginar, né? Já compus. Eu tenho música que eu nem sei, que eu devo cantar que o senhor compôs. Tem muita música, assim, eu já dei álbuns inteiros para igrejas gravarem. Sara já gravou um álbum quase todo meu, né? Algumas outras igrejas, cantores, enfim, Uau. né? Então eu sempre compus muito, né? Porque, na verdade, qual foi o contexto da CIA ter estourado com a adoração no Brasil? Primeiro que foi loucura, a gente tinha uma igreja pequena, numa região de Santa Maria chamada Faixa de Gaza, né? Aí você já tira por aí, Faixa de Gaza, que é um lugar bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Aí eu conheci, né? Na verdade veio, né, no começo da igreja o Jonas, né? Jonas Serra, com 6 meses de igreja ele veio, né? Ele estava num momento bem turbulento da vida dele, né? E a gente trouxe ele para Jesus de novo. Ele estava com uma proposta gigantesca, milionária para o sertanejo, né? Que ele tem um potencial assim, um potencial incrível, cara. O Jonas tem. Aí os caras, até aquele Rick Bonadinho, uma galera queria, né, investir muita grana nele para o sertanejo. Foi quando eu levei ele para uma viagem missionária comigo, e lá ele voltou para Jesus e começou a andar com a gente, né? Isso 10 anos atrás. E aí
veio o José Wellington também, que é um adorador fora da curva, né? E assim, o time hoje da igreja, hoje nós temos mais de 50, né, adoradores na igreja, é muito assim, é uma coisa incrível. Fora da curva. Fora da curva. Assim. São vários, assim, eu poderia citar vários. Mas esse na área de adoração, o incrível foi porque eu sempre soube que Deus nos levaria a esse lugar de ser uma influência nacional em adoração. Uau! Né? Não só nacional, como internacional. Prova disso que Abre as Portas tem ela em inglês e a gente está gravando agora em espanhol. Uau! Né? Deus me deu uma palavra para a gente ganhar a América Latina, né? Que Deus vai nos dar a América Latina. Depois você vai falar, tá? Dessas aberturas de igreja fora, a sua próxima viagem. Sim. Aí, então, o que eu fiz? Teve um dia que Deus falou comigo, bem assim, ó, reúne os adoradores da igreja, aí reuni os músicos e tive uma reunião com eles. Falei, ó, a partir de hoje, nós não vamos cantar versão nenhuma. Cara, isso é incrível, hein? Nenhuma. Porque estava uma época no Brasil de briga para ver quem gravava a primeira versão da Bethel Church, da Elevation. Aí aqui no Brasil, eu falo que eu conheço o mercado fonográfico do Brasil e conheço muitos produtores. Tem, até hoje rola processos, né, que são ocultos da mídia, por conta de gente que brigou para gravar a música da Bethel Church. Os caras se processando no Brasil para ver quem gravava primeiro. Poderia citar aqui alguns nomes, mas não vou citar. Não cita, não. Não vou citar. A gente fica querendo, mas não vou. O TDAH vai segurar. Aí, beleza. Aí, vendo esse cenário, essa loucura toda que está acontecendo no Brasil, e também um lado bem ruim também, né? Porque muitos estavam transformando a adoração num produto, né? E então acabou que eu falei, cara, a gente não, como dizia minha saudosa mãe, né? Você não é todo mundo, né? Então acabou que eu reuni os adoradores e falei bem assim, ó, nós não vamos traduzir nenhuma música, cantar nenhuma música de versão, vocês vão ouvir o que está saindo do altar, entendeu? A palavra profética, quem faz muito isso é o iHope, né? Eles cantam as escrituras, né? Eles cantam palavras específicas dentro das escrituras. Então eu falei, escuta o altar, transforma as pregações em adoração, porque isso vai criar um ecossistema. Aquilo que Deus está falando, porque a música é um dos principais meios de aculturar pessoas, né? de implantar cultura, pensamento, comportamento. Você vê isso positivamente e negativamente. Né? Você vê na Reforma, né? Vem Lutero com Castelo Forte, é nosso Deus. Né? Você vê tantos períodos da história da própria igreja brasileira, onde músicas foram... É como se fosse a ponta de lança do movimento. Entendeu? Então a música ela comunica comportamento, né? Ela comunica cultura. Né? Então você vê que no Brasil, né, existe a cultura do funk, que infelizmente é da promiscuidade, né? O sertanejo de traição de família. Né? Então músicas carregam, né? Porque tem três tipos de música: a sacra, a religiosa e a satânica. A sacra é a cristã, né? Para a glória de Deus. A secular é qualquer música que fale sobre assuntos da vida cotidiana, e a satânica são músicas de apologia, né, onde fala sobre sexo, droga, separação, enfim, né? E às vezes a música satânica pode ser sertanejo, pode ser o funk, pode ser tudo aquilo que vai contra os princípios bíblicos e vai contra a desconfiguração de comportamento cristão, de família, é satânico. Então é uma forma do diabo entrar na mente de criança, entrar na mente, né, para criar uma cultura. Então música ela é um dos principais meios de formar sua cultura. A adoração na CIA não é momento. Há muito tempo não é cultura. Né? Porque não é sobre a música que você toca, é sobre a vida que você leva. Né? Então, quem você é quando desce do altar é o que vai dizer o que você vai ser no altar. Né? Então eu falei, cara, não são músicos, são tangedores. Esquece esse negócio de músico. Velho. A gente, o guitarrista, né, o baterista, vocês estão em guerra espiritual. Né? Nós temos Saul e Davi. Saul tinha uma lança, Davi tinha uma harpa. A harpa triunfou sobre a lança. Né? A lança era uma arma de guerra, a harpa também. Só que a forma de guerrear com a harpa era diferente. Porque quando você guerreia com a harpa, você diz, a guerra não é minha, a guerra é do Senhor dos Exércitos. É isso aí. E é impossível perder uma batalha, né, quando o Senhor dos Exércitos está na frente. Josafá, no capítulo 20, né, ele reúne o exército e fala bem assim, ó, quem luta aqui, quem é bom de, né, parafraseando, quem é bom de escudo e espada, vai para trás. Adoradores, deixa na frente. Eles foram então eles vêm cantando a majestade santa do Senhor, espírito de confusão nos 5 reis, destruição total, enfim. Então a gente começou a pensar a música na igreja como uma cultura.
né, como um estilo. Nós temos um jeito de cantar, nós temos um jeito de fazer espontâneo, nós temos um jeito de profetizar através da música, nós temos um jeito de tocar. Então, tipo assim, a gente foi criando isso. Mas primeiro que eu fiz isso, eu falei, vamos blindar e nós vamos tirar um tempo, não desmerecendo nada que os outros estejam produzindo, claro. Mas porque eu não queria ser reprodutor, eu queria ser um gerador. Gerador de cultura do rei. Entendeu? Então, eu não queria estar reproduzindo uma verdade de alguém. Sim. Não foi o que eu vivi. Eu queria gerar uma verdade que nós estivéssemos vivendo. Uau. Então eu falei, então vamos para que isso aconteça, a gente vai ter que ter autoralidade. É uma palavra que nem existe na igreja brasileira. Né? Então é muito mais fácil reproduzir do que gerar. Replicar. Né? Então assim, vou pegar a música clichê do momento, vou pegar a música que está dando certo, vou pegar... E fica nisso, né? E é bom, né? É legal, você leva a igreja lá em cima, só que é melhor ainda você cantar as verdades que Deus está falando na sua igreja. Mano, isso é poderoso. Isso é poderoso. Um exemplo, a maioria das músicas... É melhor cantar as verdades que Deus está falando na igreja. Então, que coisa linda. Quando eu contar os contextos das músicas, Abro as Portas, é extraordinário, mas do Furioso Oceano, né? Furioso Oceano, fala pra nós. Quando aconteceu, a gente tinha uma igreja pequena, você foi lá na 360, ali, foi nasceu as maiores músicas, né, da igreja. Aí o Jonas estava sentado no banco e eu estava pregando sobre o Rio de Deus. Eu estava fazendo um paralelo entre o rio de Ezequiel 47 e o rio de João 8 do tanque de Betesda. Na verdade, não, tanque de Betesda, né? Águas paradas, né, que esporadicamente se movimentam, e águas que estão se movimentando, né, o tempo todo. Né? Uma água parada que se move de forma esporádica provoca transformações de vez em quando. Né? Agora, o rio de Ezequiel não, onde toca ele transforma. É um rio que está em movimento. Então, falando sobre isso, que a gente tinha que ser um rio em movimento. Né? E é incrível que a Bíblia fala que passa pelo limiar do tempo, debaixo da porta, né? E quanto mais longe a água chega, mais fundo ela fica. Então, existe muita profundidade fora daquele ecossistema que a gente cria como culto igreja. Né? Então, a gente quer alcançar as águas profundas fora do clichê. Aí foi onde a gente... Aí, nisso, tem eu pregando, falando ousadamente lá. O Jonas pega o celular, ele já mostrou isso em vários podcasts, né? Minha voz de fundo e ele começa a gravar. Não quero só me arrepiar, não quero... Eu tava falando sobre isso, vamos mais fundo. Aí ele vem, né? Ai, cara, que coisa linda. Aí foi louco, não só essa música, mas também Só Quero Queimar, também que é uma música bem... Só quero queimar. Isso. Essa música, ele criou, foi o primeiro a ouvir essa música, a gente tava no hotel em Goiânia, no evento. Aí a gente ouviu, ele foi no quarto, me mostrar, foi 1 hora de chapação com essa música. Meu Deus, cara. Deus tomou o quarto, a gente ficou... Aí gravamos ela na correria, assim, sem nenhuma estrutura. As camerazinhas pior que tinha na época, sabe? Era engraçado que a gente filmando no celular os stories da época, os câmeras se atropelando. Tipo assim, não teve um planejamento de filmagem. Mas usou o que tem. Usou o que tem para alcançar aquilo que desejava, né? Aí os caras se trombavam e tal. Aí, beleza. Resumindo, essa música foi tão assustadora, a primeira que viralizou foi essa, que ela, em uma semana, alcançou 100 mil views. Uma semana. Aí, quando foi em um mês, 1 milhão. Essa bateu quase 40 bilhões. Furioso Oceano já tem mais de 50 milhões. Né? Aí, nós nos tornamos, numa época, um dos maiores streams do Brasil. Sabe? Depois a casa veio, com a Casa é Sua, estourou, mas quando se falava de ouvintes mensais de Spotify, de YouTube, a igreja maior que tinha era a CIA. Juntava os nossos adoradores, não tinha uma igreja do Brasil naquele ano, 2019, que tinha tanto stream como a gente. Cara. Santa Maria, faixa de gás, um lugar pequenininho. Abro as Portas, foi louco. Não, Abra as Portas, em 2018. E é incrível quando você sente que uma música é feita para vender, porque existe uma prateleira do mercado gospel. Você cria um produto e coloca lá. Tem muita coisa rasa. Até o que tem me inspirado a querer falar mais, que eu falo pouco. Você vê nas minhas redes sociais, você vê que eu reposto muito, eu escrevo muito texto, mas eu falando eu não gosto, não falo. Né? Só que tem muita gente ruim tomando esse lugar que a gente está escondendo. Você falou isso, né? Então, aquilo, assim... Então, criando uma cultura horrível, sabe? De conteúdos horríveis, rasos, ou mais do mesmo. Aí eu falei, não, eu preciso falar mais, eu preciso, né, botar isso para fora, expor mais. Né? Até porque Deus conhece nosso coração. É que nem o Senhor. Tudo que você faz não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E quantas vidas são alcançadas porque um
Reels, ele pode chegar num quarto, né, de uma pessoa no hospital, ele pode chegar na pessoa no trabalho, no ônibus, ele pode chegar na pessoa na cadeia. Os caras que usam a cadeia, a gente sabe do Brasil. Mas pode ser uma mensagem transformadora. Entendeu? Então, às vezes, um vídeo de 1 minuto pode mudar a vida da pessoa para sempre. Para sempre. Sabe? Porque são chaves assim, que podem virar realidades mentais e falar, cara... Aí, enfim, aí Abra as Portas foi um ano muito louco na igreja, que a gente viveu um ano, que foi todos os domingos, foram 56 domingos de conversão, todo culto. Uau. Todo culto de domingo. E o domingo passou a ser, e tem que ser, a vitrine, né, da igreja, né, o culto principal. Só que deixou de ser um culto evangelístico. Né, pouca conversão nos cultos de domingo, porque virou um culto para crente. Né, só que a gente falou, não, vamos fazer um culto para ganhar gente. Só que era tão louco isso que tinha culto que eu não fazia apelo. E as pessoas vinham na frente chorando, eu quero aceitar Jesus. Sabe? Teve que a gente passar na rua. Eu tenho uns 20 testemunhos de gente que passava na frente daquela igreja que você passou lá, passava na frente e era uma unção tão grande que corria para o altar e caía no altar chorando. Nem a pessoa sabia explicar o que queria. Só, eu quero isso, eu quero Jesus. E a gente está comigo até hoje, foi desse jeito, passando na rua, né, era atraído, né, para dentro da igreja. Aí quando estava a gente vivendo esse momento, aí eu lembro que não sei se você lembra que nessa loja tinha 4 portas bem grandes que ela abria, né? Aí na hora eu vi essa frase, abram as portas, os filhos estão chegando. Foi um dia que teve 22 conversões no culto, sabe? Aí eu lembrei da passagem, né? Levante seus olhos, os campos estão prontos. Algumas traduções, os campos estão brancos, né? Essa expressão de fazendeiro, quando fala que o campo está branco, que ele está pronto para a colheita, né? Aí, no meio do culto, veio o refrão. Aí eu falei, vou profetizar. Eu verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Uau, cara. Aí eu lembrei, né, quando Jesus enviou os 70, e os 70 começam a pregar, aí eles voltam, todo empolgado. Os demônios estão se sujeitando a nós, os demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo curadas. Jesus para eles e fala bem assim, a sua alegria não deve ser que os demônios estão se sujeitando a vocês. A sua alegria deve ser porque seu nome está escrito no céu. Uau. Essa é a maior alegria do crente, né? Ter o nome escrito no céu, no livro da vida. Aí eu falei, e o mundo saberá que a nossa alegria é ter o nome escrito no céu. Cara, aí só que essa música era lenta. Abram as portas, era uma música lenta, né? Abram as portas, os filhos estão chegando. Lenta, né? Aí teve um dia, que até foi com o Jonas também. Aí o Jonas estava na barbearia, na época ele era barbeiro com o irmão dele. Aí veio o Aí teve um dia no culto, aí tava tocando, já usando esse o. Aí eu olhei pro bateria e falei, bora. Acelera. Cara, foi explosivo. Essa música ela é tão atemporal, tão louca, ela carrega algo tão poderoso. Porque assim, ela tem 4 anos. Se a gente cantar ela amanhã na igreja, parece que é a primeira vez. A primeira vez. É louco demais. O meu filho agora, né, o Joshua Davi, um americanozinho que nasceu nos Estados Unidos, aí a música favorita dele agora é Abram as Portas. E era a música favorita das minhas filhas, né, maiores. Meu filho nasceu tem 1 ano e já é a música favorita dele, porque é a música temporal. Atemporal. Tipo assim, ela impulsiona. E aí a gente começou a receber vídeos do Brasil todo de fora do Brasil. Aí começou a acontecer uma coisa com a gente lá que poucas pessoas ouviram, eu desconheço, né, também, teve muitos casos. Igrejas americanas começaram a traduzir nossas músicas. Uau, cara. Então, tipo assim, houve um inverso. Então a gente recebia vídeo de igrejas americanas, a gente recebia vídeo de igreja na Rússia, nossas músicas em francês, nossas músicas em espanhol. Então, tipo assim, as pessoas começaram a pegar nossas músicas de outras nações e traduzir as músicas. Que coisa linda. Então, tipo assim, aconteceu o inverso, né? Porque gerou a cultura do reino. Porque a palavra para o Brasil é que nós somos, né, exportadores de brasa. Nós que vamos exportar avivamento. Então a gente só estava, né, com essa questão de pegar de fora, de reproduzir. Aí foi incrível que daí nasceram tantas músicas e músicas. Tem uma música nossa incrível também, que ela tem um refrão assim, ninguém pode parar o que Deus quer fazer. Aí tava tendo um mover de Deus, eu cheguei no ouvido do Jonas e falei assim, mano, canta isso aqui, ó. Ninguém pode parar o que Deus quer fazer. Ele não entendeu que já é normal. O meu líder de louvor, ele olha pra mim, porque ele sabe, eu falo, mano, isso aqui. Eu falo no off, ó, canta isso aqui. Então já é uma cultura, já tá acostumado com isso. Então nasceu muitas músicas no culto, no meio de um avivamento, no meio de
uma conferência profética, de um momento profético, vinham os refrões. Porque, assim, uma pergunta que muitas pessoas me fazem é como é teu processo de composição, né? Porque as pessoas acham que é uma técnica. Não é uma técnica. Cara. Não é porque, assim, eu tenho música de várias formas, mas tem música minha que, literalmente, eu recebi ela, Deus jogou na minha cabeça. A música veio pronta, assim, ó, jogou. Eu peguei o violão, eu já sabia cantar, sabia o ritmo, eu já sonhei com música. Já teve um momento, tipo assim, de eu estar num momento profético, aí eu ver um instrumental, eu gravar no celular. Aí teve um momento de eu escrever a primeira letra, depois eu fazer a melodia, ou fazer a primeira melodia. Depois. Não tem uma fórmula. Na verdade, o segredo é relacionamento e intimidade com Deus. Uau. É ouvir o que o céu está cantando. O som do céu. Essa é a palavra, né? Uau. Então acabou que hoje nós somos talvez uma das igrejas mais autorais nesse sentido, né, de adoração do Brasil. Porque não é só sobre lançar música, cantar o que está vivendo. Uau. Que é diferente demais. É diferente, cara. É porque hoje em dia tem muitas músicas que são recortes de músicas que deram certo. O fogo vai descer, a chuva está vindo, avivamento está acontecendo. Então, tipo assim, pega um monte de frase clichê, aí faz um compilado de uma melodia. Agrega ali, pô. Pronto. Só que não tem verdade, não tem essência, não tem verdade, não tem história, não traz. Né? Então, nessa parte de adoração, assim, o nosso segredo, aspas, é justamente esse. A gente tapou nossos ouvidos, né, para aquilo que estava... Por mais do mesmo. Todo mundo estava fazendo isso, né, na época. Tirou os ruídos. Aí eu falei, cara, vamos ouvir o altar. Uau. O altar da igreja, o que o Senhor prega domingo é preciosíssimo. Né? Porque qual a minha visão hoje? Aquilo que a gente prega, a gente trabalha com séries de mensagens. Então, todo o ecossistema da igreja ele funciona de acordo com aquilo que o altar está dizendo. Entendeu? Porque o altar falando é a Bíblia aberta e Deus falando com a igreja. Isso aí. Então isso tem que virar frase, isso tem que virar música, isso tem que virar conteúdos, tem que virar livros, tem que virar... Porque você retroalimenta a igreja com aquilo que Deus está falando, não esquece. Porque você está cantando o que Deus está falando, você está lendo o que Deus está falando, você está falando nos discipulados aquilo que Deus está falando do altar. Então o altar é o coração da igreja. Então é dele que tudo tem que funcionar. A mídia, a adoração, os departamentos, tudo tem que girar em torno daquilo que Deus está falando no altar. Então, assim, se fosse lá, cara, qual foi um dos grandes segredos seu como igreja, lograr isso como ministério? O altar é o coração da igreja. O que o altar está dizendo precisa ser reverberado em tudo. Uau. Tudo, sabe? Então nós cantamos o que Deus está falando, nós produzimos conteúdo com o que Deus está falando, nós fazemos eventos com o que Deus está falando, nós criamos frases, eu devo ter nem sei quantas frases eu tenho milhares de frases, eu gosto muito de escrever frases, né? Eu gosto muito, porque a frase, que é essa questão das máximas, né, e axiomas, são provérbios, né? Eu gosto muito disso também. Muito. Porque existem pequenas frases que carregam mais conteúdo que grandes livros. E te faz refletir muito. Porque às vezes você vai ler um livro inteiro e não vai entender nada. E uma frase destrava, né, tua vida para sempre, né? Então eu tenho aqui notas aqui no meu celular. Nossa, nem sei. Deus falou muito comigo também através das frases. Entendeu? Demais. Pequenas mudanças, grandes propósitos. Sim. Então porque isso é sabedoria. Quem usava isso? Salomão. Quem usava também Jesus. Jesus ele usava parábolas e frases, né, que carregavam grandes verdades do reino. Uau! Né? Uau! Então... Meu pastor, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai chegando ao fim assim, ó, com o coração apertado, porque é o primeiro de muitos, tá? Mas antes da gente encerrar, eu só queria que o senhor falasse o seguinte. Qual é a perspectiva, meu pastor, o que o senhor sente agora nesse tempo da eclésia, nesse tempo agora para a igreja, o que o senhor vê para os próximos anos da igreja? E também nos fale dessa missão que o senhor tem, que eu sei que já o senhor, Deus colocou isso no seu coração, de estabelecer novas igrejas fora do país, essa próxima viagem do senhor, e como é que o senhor está vendo esse mover? Como é que o senhor está vendo esse mover no Brasil? É uma janela que se abriu de avivamento? Como é que o senhor vê para a gente encerrar com isso? Então, primeiramente, brigadaço por esse papo. Te amo, cara. Te amo mesmo, cara. Me ama 10% que tá feito. Eu amo esse cara. E assim, é bom quando a gente senta com pessoas com a mesma frequência, sai muita coisa, né? Extrai, né? Acho que é bom esses bate-papos que puxa para fora o seu melhor, o nosso melhor, então isso é muito bom. Minhas perspectivas para a igreja são as perspectivas bíblicas, né? O futuro é brilhante, extraordinário, né?
avivamento, crescimento de igreja. É uma janela, eu creio, nesses próximos 1 ano e meio a 2 anos, uma janela de crescimento de igrejas assustador. Né? O que aconteceu na década de 89 a 94, de 99 a 2006, é o que está acontecendo agora. Né? E quando você perde esse time, esse momento, né, você fica de fora do que você está fazendo no teu tempo. Né? Então, muitas igrejas vão crescer de forma assustadora. Que nem voltando a falar sobre igreja pequena. Né? Quando você fala bem assim, eu quero ter uma igreja, é o que falava o Rick Warren, né? Eu quero só qualidade, não quantidade. Hipocrisia e mentira. Porque tudo que você faz com qualidade vai gerar quantidade de resultado. Não tem como. Isso aí, ó. Não tem Poderoso. como. Não, repete isso aí. Né? Tudo que você faz com qualidade vai gerar quantidade e resultado. Tudo que você faz bem feito com excelência, né, vai gerar frutos. Não tem como. Né? Então, essa mediocridade de falar, eu quero só qualidade. Não, se não está crescendo, está atrofiado. É isso aí. Tudo que está vivo cresce naturalmente. Né? Você não aperta o botão para crescer quando você dorme. Né? Você está vivo, você está saudável. O que está saudável vai crescer. Vai crescer. Não tem como, Poderoso, você não precisa forçar isso, entendeu? Crescimento não se força, né? Crescimento acontece a partir de um organismo saudável. Não tem como. Então a gente está atacando o errado. A gente está querendo ir para a estratégia. A gente quer ir para o movimento. Na verdade, é deixar saudável. Tudo que é saudável é crescer. Sabe? Então, a minha expectativa para a igreja é essa. Né? A igreja ela vai crescer de uma forma assustadora, né, nos próximos anos. Os maiores galpões das cidades vão estar na mão das igrejas. Né? Igrejas criativas, igrejas tecnológicas, igrejas contemporanizadas no sentido estratégia, mas sem perder a essência e fundamento, que não tem como remover isso. Mas igrejas, não é entretenimento, né? Sim, igrejas que vão trazer nos seus prédios respostas para a cidade, né, soluções para as cidades, né, muito mais do que igrejas que vão olhar para o autismo, que vão olhar, né, para o Down, que vão olhar para a mãe solteira, que vai olhar, né, para o empreendedor, que vai, assim, uma igreja que realmente vai servir a cidade. Vai pastorear a cidade. Vai pastorear cidades, literalmente, né? Formar políticos, formar empresários, formar ótimos professores. Está carecendo demais de professores, né, cristãos, cheios do Espírito Santo. Eu dei aula há muitos anos, né, em escolas públicas particulares, eu sei, né, o caos que está. Né, eu creio também na abertura de escolas confessionais. Eu creio que uma das maiores estratégias de uma igreja hoje, da igreja hoje, é a escola confessional. Porque eu trabalhei na escola presbiteriana, no contrato você já assina que seu filho vai ser norteado por princípios cristãos. No livro do Mackenzie tem história, né? Um exemplo, Revolução de 64, tem Revolução Francesa e tem história bíblica. A história bíblica faz parte da história da humanidade. E, infelizmente, o calmarxismo, infelizmente, né, o helenismo, o socialismo, né, e essas ideologias tiraram, né, a história... Estão tentando enfraquecer todo dia. Enfraquecer, né, o modelo judaico-cristão de família e afins. Né? Então, a igreja ela precisa ser inteligente. Né? E quando se fala de inteligência, a pessoa espiritualiza tudo é espiritualizado. Só que Deus te dota de capacidade, de sabedoria, de estratégia, de habilidades para servir pessoas, para servir a cidade. Então, por isso que o meu próximo livro, que eu vou lançar esse ano ainda, até propaganda já, Inteligência Ministerial, Axiomas e Máximas, né, uma jornada, né, de uma igreja saudável, né, como, né, despertar líderes para esse novo tempo. Então, já fica ligado que é a primeira mão que eu estou falando. Primeira mão? Não, fala de novo aí. Eu vou lançar ainda esse ano agora, né? Esse ano eu vou lançar um livro chamado Inteligência Ministerial, Axiomas e Máximas, né? Que são provérbios e pequenos trechos de sabedoria, né? Para, né, capacitar e mentorear pessoas na jornada ministerial, aqueles que querem, né, romper, né, no seu ministério. Então, poderoso. Acho que é o melhor conteúdo que eu já produzi. Né? Eu peguei 20 anos ininterruptos de trabalho dentro de igreja, né, de trabalho aplicado. Como isso é importante. E estou colocando tudo dentro do livro, né, que vai ser uma mentoria. Para equipar liderança. Para equipar líderes, né, e ministérios. Então, estou muito expectativa. Então, assim, minha expectativa para a igreja é essa, né? Avivamento, é um grande crescimento. Quando eu olho para 2025, eu sinto muita paz, muita paz. Amém. Eu vejo 2025, né, quando eu olho profeticamente, tudo branco. Né, mas quando eu falo tudo branco é porque vai ser um tempo de um grande derramado Espírito. Né, esse ano 2024 foi um ano de muitas pressões, não sei para vocês aqui, né, mas muitas pressões, só que na verdade o Atmanin já dizia, né,
que a pressão aumenta a unção. Então, nós fomos prensados em 2024 para liberar azeite puro em 2025. Uou. É por isso que eu estou com muita expectativa. Esses próximos 3 meses agora, né, que faltam 3 meses a partir de amanhã para outubro, novembro, dezembro, para terminar o ano, serão 3 meses de crescimentos exponenciais, né, de muitas visitações do céu. Eu creio. Para entrar 2025 assim, mano, no 12, assim, sabe? Então, eu estou com muita expectativa, né? E sobre a questão das igrejas, né? A gente, desde o começo, sempre sonhou com isso, que a gente seria uma voz de influência na adoração e na literatura cristã e na questão de conteúdo teológico e eclesiologia mesmo, no geral. Né? A gente sempre soube disso, desde quando era um embrião. Né? Já estava introjetado na gente isso. E também a questão apostólica, né? A questão o church, nós colocamos church há 10 anos atrás. Pelo menos em Brasília, no Centro-Oeste, acho que foi a primeira. Eu ouvi em São Paulo depois, mas o church, né, XIA, comunidade, né, um grupo de pessoas que compactou os mesmos pensamentos e propósitos, estão indo para o mesmo lugar, né, internacional, aí carrega o DNA apostólico, né, de romper as fronteiras nacionais, né, do Brasil, e a adoração, adoradores, que é a nossa essência. Né? Então, desde o começo já está introjetado no nosso nome, na nossa essência, essa questão de alcançar nações. Né? Então, e isso está acontecendo. Já está acontecendo. A gente está com 2 igrejas nos Estados Unidos, né, uma no Alabama e outra em Atlanta. Viaja agora daqui 20 dias para a Europa, né? Aí a gente quer começar um trabalho em Portugal. Aí eu tive uma experiência, para finalizar essa experiência, foi incrível. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, não, 2 experiências, na verdade, sobre a Europa, né? A primeira vez que eu estou indo, né? Então, 18 anos de idade, estou subindo no Monte dos Milagres do Gama. É um profeta, na hora que eu subo no monte, ele olha para mim e fala bem assim: Deus tem uma obra com você grandiosa em Portugal e na Europa. Estou falando de 20 anos atrás. 20 anos. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos... Entre a promessa e o cumprimento passa pelo teste do tempo. Em outubro do ano passado, uma semana antes, eu tinha ido no iHope. Entrei para o iHope na Beta, no meio ali, eu tive um sonho, para mim foi uma visão. Eu sonhei que eu estava numa torre, né, uma torre alta, e nessa torre tinha gente do mundo inteiro. E eu vi gente falando em várias línguas, né? E eu estava nesse lugar. Aí quando alguém toma a palavra, olha para mim e fala assim: a gente queria orar por você. E as pessoas começam a orar por mim em vários idiomas, orando por mim, e eu de joelho. Aí chegava, eu até me arrepio de lembrar, chegava alguém por trás de mim e colocava a mão no meio das minhas costas. Quando eu colocava a mão no meio das minhas costas, eu sentia minhas costas queimar assim. E aí na hora eu tinha um entendimento, não é uma pessoa que está me tocando, é um anjo. Né? E eu sentia queimar assim, sabe? Aí esse anjo falava só uma coisa para mim, falava bem assim: eu estou te dando a Europa, né, como possessão. Falava claramente isso. Na hora eu acordei, né? Quando eu acordei, minhas costas pegando fogo. Eu sentia aonde a mão foi tocada em mim, pegando fogo no lugar. Foi um sonho profético, uma visão, sem dúvidas nenhuma. Aí eu até acordei a Ló e falei: amor, acabei de ter uma visão aqui louca, que um anjo chegou, me tocou nas minhas costas e falou que estava me dando a Europa por possessão. Por possessão, né? Então, estamos indo agora, né? A gente vai em Portugal, aí a gente vai na Espanha, aí na França. Aí tem o Rondinelli, seu amigo, vai em Londres, você falou bem demais. Vai em Londres e Deus vai usar esse homem de maneira vamos poderosa. Também lá em Londres. E muita expectativa mesmo. Uau! É isso, meu amigo. Eu acho que... Cara, gente, de verdade. Meu pastorzão, que grande bênção, cara. Assim, de todo o coração, de te chamar de meu amigo, cara. Eu sou muito feliz pelas pessoas que Deus tem colocado do meu lado. E o senhor é uma dessas, cara, que eu reconheço esse chamado, ainda bem que eu posso chamar de meu amigo, para ver isso de perto que vai acontecer, as gerações, né, que vão acontecer. Eu tive uma experiência linda nessa última vez lá na CIA Church. Meus filhos foram muito tocados, cara. A Rebeca... Sua família foi pro chão, literalmente. Não, minha família foi pro chão. Gente, foi tão poderoso naquele altar. A energia faltou, a gente entrou numa vigília, meus filhos foram tocados. Meu filho Pedro, tem 8 aninhos de idade, ele foi tomado pela presença. A Rebeca, eles choravam compulsivamente, assim, ó, chorando. E o Pedro falando: papai, eu tô sentindo a presença de Jesus, que foi muito lindo. Eu sou extremamente abençoado pela sua vida. E eu tive um entendimento naquele dia, porque a gente ia fazer uma live, ia gravar e tal, só que soube assim, que aquilo que a gente viveu era pra gente ter vivido mesmo ali, sem ter... Né, levado para fora aquilo, porque era o que Deus estava fazendo na gente, né? Foi poderoso. Foi louco poderoso demais, foi louco. E meu pastor, só tenho que agradecer, cara. E ainda bem que esse conteúdo, pessoal, vai ficar gravado aqui. Eu quero que você compartilhe assim com o máximo, curta, comente, compartilhe, tá? Conheça mais
a história desse homem, o que esse homem carrega para o mundo. Hoje eu estou muito feliz, né, por extrair dele esse conteúdo, que foi conteúdos aqui, ó, poderosos. Depois você vai ver esse podcast, você pode compartilhar, você vai ver que tem coisas tão poderosas aqui que Deus usou esse homem para falar e para abençoar a nossa vida, nossa casa, nossa família. Meu pastorzão, obrigado, cara. Tamo junto. Cara, te amo. Te amo, mano. Obrigado por esse tempo. Amém. E é o primeiro de muitos, cara. Sim. Tamo junto. Tamo junto demais. E aí depois, ó, nós vamos deixar as redes sociais aqui do pastor Thiago. Tá vindo livro novo, tá vindo canção nova. Aguarde, Brasil. Deus te abençoe, mano. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.